Agora, no mês de novembro passado, aconteceu um fato, no mínimo curioso, numa igreja evangélica em Camboriú, uma cidade de Santa Catarina, cidade da Paraíba, né? E nós, nesse episódio, aonde estavam se apresentando a dupla evangélica Jefferson e Suelen, alguém começou, supostamente, a profetizar, mas usando a palavra de uma maneira agressiva, então começou a falar e profetizar. Vejam bem, surgiram muitos comentários na internet, principalmente a respeito de duas coisas. Será que aquele homem que começou a falar, de alguma forma, ele começou a atrapalhar a, a ministração ou a apresentação dos cantores que estavam a ponto de usar a palavra para ministrar? Então, será que as pessoas que retiraram à força aquele profeta do ambiente agiram corretamente ou eles deveriam esperar, deveriam aguardar que ele terminasse de dizer aquilo que ele estava pretendendo e então tomasse alguma outra providência? Basicamente é isso. Houve erro ou não houve? Veja bem, nós precisamos entender a profecia, e profecia é um assunto delicado quando se trata de costumes da nova aliança, do Novo Testamento. Veja, o apóstolo Paulo, alguns segmentos da comunidade cristã, a cristandade em geral, hoje não admitem a existência do ministério profético, do ministério do ministro profeta. Há, há quem diga que atualmente restou apenas o ministério pastoral e os demais dons ministeriais não têm mais razão de ser na igreja. Eu sou daqueles que contrario essa tese, porque eu entendo que o ministério profético e também o ministério do apóstolo, do mestre, do pastor, do evangelista, segundo se encontra registrado não somente em Efésios capítulo 4, verso 11, como também em Romanos capítulo 12, a partir do verso 8, e em 1 Coríntios capítulo 12, lá no final do capítulo. Então, eu entendo, mesmo respeitando as teses e as teorias de tantos outros ministros, que o apóstolo Paulo não se ocuparia, ele próprio, 3 vezes no Novo Testamento, para elencar, para relacionar esses dons, se ele não tivesse nenhuma razão de continuarem operando na igreja cristã. Eu entendo que a igreja cristã precisa de todos os dons ministeriais operando e não só o de pastor. Aliás, outros apóstolos, também outros escritores da Bíblia, relacionam, por exemplo, o dom ministerial do mestre, inclusive responsabilizando severamente os falsos mestres. Então, por que Pedro, por exemplo, iria responsabilizar severamente um mestre porque ele supostamente estaria ensinando heresias? Não teria razão de ser. Portanto, aquilo que aconteceu lá em Camboriú é uma demonstração legítima. E eu disse tudo isso a respeito da existência dos dons ministeriais para justificar aquilo que o profeta, ou o suposto profeta, começou a dizer naquela reunião e foi posteriormente proibido enquanto ele falava. Pessoas chegaram e o levaram à força. A minha opinião é que esse é um episódio lamentável. Não era necessário retirar o profeta e nem interromper a sua palavra, a sua profecia, porque não somos nós que vamos autenticar a veracidade ou a verdade. A Bíblia nos ensina como devemos tratar os falsos profetas. E uma falsa profecia, ela não se sustenta. Portanto, apesar do constrangimento, eu entendo que uma vez que um profeta, uma vez que uma pessoa usada no dom da profecia comece a falar, ela deve terminar o que começou a dizer.
Depois há uma diferença entre o ofício do profeta e um profeta que eventualmente é usado por Deus ou pela sua própria carne para tentar dar um recado para a igreja ou para determinada pessoa. Então, os que utilizam da profecia nem sempre são profetas, porque o dom, o ministério profético é uma coisa diferente. A atividade que o ministro profeta exerce é diferente daquele que é usado eventualmente numa profecia. Você pode tirar essa dúvida lá em alguns textos bíblicos, mas principalmente em 1 Coríntios capítulo 12, vamos encontrar, e também no capítulo 14. Depois, a profecia ela tem três aspectos que estão lá no capítulo 14, conforme eu já disse, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, no verso 3 diz assim, mas quem profetiza, e aí Paulo não está falando sobre quem exerce o ofício profético, o ministério profético, ele está falando com qualquer pessoa, ele diz, mas quem profetiza o faz, primeiro, para edificação, segundo, para encorajamento e terceiro, para consolação dos homens. Portanto, a profecia, nesse aspecto, ela tem esses três propósitos. E então, se alguém se levanta e até atrapalha e até interrompe um culto com uma palavra dita profética, todos nós que conhecemos as Escrituras podemos avaliar se essa palavra, se essa profecia preenche esses três requisitos aqui. Se preencherem, glória a Deus. Se não preencherem, trata-se de uma palavra maldita. Então, precisamos ter cuidado, mas sobretudo aquele conselho que eu dei há pouco. Vamos conhecer as Escrituras. Leia esta Bíblia, reflita sobre ela. Não deixe que falsas ideias, falsos doutrinadores possam lhe interromper esta comunhão que você deve ter com a palavra e o uso que você deve fazer dela para a sua edificação e dos outros. O texto de 1 Coríntios 14, verso 3, ela não fala apenas para a autoedificação, mas fala para a edificação do corpo de Cristo. Sejam abençoados na prática da palavra.